Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuando então aqui na explicação sobre o ML, né, visibilidade e interfaces, ok? Muito bem, nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre pacotes, né, visibilidade de pacotes e interfaces, tá? Bom, o que são pacotes? Pacotes são elementos, né, agrupadores, são elementos em que o objetivo é justamente você agrupar determinadas classes dentro de um pacote e geralmente você segue um determinado critério para fazer isso. Então eles influenciam bastante a arquitetura do sistema. Tá? Então você colocar todas as classes do sistema em um único pacote ou dividir elas em 5, 6, 7, 10 pacotes, isso tem um impacto muito grande, tá, em termos de organização, em termos de qualidade e tal. O importante é você ter um critério, né? E esse critério quem vai realmente decidir são as pessoas que conhecem o domínio e sabem, né, qual a razão de você colocar determinada classe em um pacote ou colocar determinada classe em outro pacote. Então lembrando que estamos falando de sistemas grandes, né? Então em sistemas muito grandes você pode ter, por exemplo, 100 pacotes, né, sendo que você tem ali 1000 classes divididas, né, nesses 100 pacotes. Tá? E aí o relacionamento, né, e as comunicações entre esses pacotes começam a ficar complexas. Tá? Então uma boa organização em termos de pacote é fundamental. Muito bem, tem um detalhe aqui, que é um detalhe de sintaxe da OML, que é o que a gente chama de namespace. Tá? Namespace simplesmente apareceu o nome completo aqui, tá? Do jeito que eu estou mostrando, onde você consegue ver o nome do pacote e consegue ver também o pacote pai. Né? Eu estou chamando aqui de pacote pai, aquele pacote que ele está englobando, né, o pacote, né, o filho aqui. Tá? Observe que o namespace é um detalhe é um detalhe gráfico, na verdade, opcional. Você pode, inclusive a ferramenta Asta, ela permite que você mostre, né, o namespace completo do jeito que está aqui, né, ou simplesmente coloque apenas o nome do pacote. Nesse caso aqui, tá, propositalmente estou colocando algo que é meio redundante, né, porque aqui eu já consigo ver que o controlador geral é um pacote que está dentro do controller. Né, mas isso aqui poderia, por exemplo, estar do lado de fora. Né, eu poderia nem mesmo estar vendo o pacote controller. Então, se eu quisesse mostrar que o controlador geral é um subpacote, tá, de controller, pelo namespace aqui eu conseguiria ver. Ok, mas vamos em frente. Tá? Uma coisa importante entre pacotes é como é que a gente relaciona eles. Tá? Não faz muito sentido usar uma associação entre pacotes. Tá? Lembrando que uma associação entre classes é quando você tem uma classe e ela tem um atributo do tipo da outra classe. Tá? Isso é uma associação, que é aquela linha preenchida, tá, da OML, não é a linha pontilhada. O que eu estou representando aqui nesse slide é justamente a linha pontilhada. Então isso aqui significa que existe uma dependência entre dois pacotes. Mas o que eu estou trazendo aqui é essa reflexão. O que é exatamente isso? O que isso realmente, né, significa em termos de implementação? E aí eu tenho algumas perguntas aqui embaixo que eu gostaria que vocês tentassem responder. Tá? Então veja, o que será que significa quando eu coloco uma linha de dependência entre dois pacotes? Significa que, pegando esse exemplo aqui, há somente uma classe no pacote 1 que depende de somente uma no pacote 0? Outra opção, será que essa linha significa que existem diversas classes aqui dentro que dependem de diversas classes aqui dentro? Outra pergunta, não há nenhuma classe no P0 que dependa de classes do P1, já que isso aqui é um relacionamento unidirecional. Quarto, não há relacionamentos de associação entre classes de ambos os pacotes? Isso é, será que não tem nenhuma classe aqui, entendeu, que tem um atributo do tipo de outra aqui? O que vocês acham? Muito bem. Tá, então eu vou aqui ajudar vocês. Então é o seguinte, primeira pergunta. Há somente uma classe no pacote 1 que depende somente uma no 2? Não, não significa isso. Tá? Não significa isso porque eu estaria assumindo então que para cada dependência
né, eu teria uma linha aqui. Tá? E se isso acontecer realmente, acaba ficando uma coisa muito poluída. Imagina que eu tivesse 10 classes aqui, que dependesse de 10 daqui, eu teria que colocar 10 linhas. Então isso realmente não faz muito sentido em termos gráficos, né? O seu diagrama vai ficar muito poluído, né? Na verdade, ao invés de ajudar no entendimento, ele ia, na verdade, acabar atrapalhando mais ainda o entendimento, né, da dependência entre os dois pacotes aqui. Segunda pergunta, será que há várias classes no pacote 1 que dependem de várias outras no pacote 0? Provavelmente. Tá? Então, assim, o ponto é, não dá para saber. Tá? Pode existir uma aqui que dependa de várias aqui, pode existir, na verdade, várias aqui que dependam de uma aqui. Lembrando que dependência, tá, no sentido que eu expliquei lá na outra videoaula, uma dependência entre duas classes é quando você tem o quê? Quando você tem, por exemplo, um método e uma classe que ela instancia um objeto da outra. Ou quando você tem um método e uma classe que ela tem um parâmetro do tipo de outra. Quando você tem um método e uma classe que ela lança uma exceção do tipo de outra. Isso são dependências, tá? Diferente de associação, que é o atributo do tipo da outra. Muito bem, continuando então aqui. O que mais que significa? Não há nenhuma classe no P0 que dependa de classe do P1, daqui para cá? Provavelmente, isso está correto, tá? Porque senão eu teria que realmente colocar um relacionamento bidirecional aqui. Tá? Então, isso aqui indica, tá, que não há classes no pacote 0 que tenham dependências de quaisquer formas com o pacote 1. Tá? E aqui não há relacionamentos de associação entre as classes. Quer dizer, será que eu não tenho nenhuma classe aqui, né, que tem um atributo do tipo da outra? Não significa isso também, pode ser que tenha. Tá? Porque um dos pontos é, na OML, você não consegue colocar uma associação entre dois pacotes aqui. Tá? Então lá no ASTA, se você quiser arrastar e colocar uma linha aqui, daquela preenchida que representa, né, a associação, não é possível, entendeu? Então não, a OML não permite isso. Tá? Por quê? Porque esse relacionamento aqui de dependência é para ser realmente uma coisa mais abrangente. Quando você usa ele entre dois pacotes, tá, pode acontecer tanta coisa aqui que ele engloba, inclusive, as associações. Tá? Então, significa o quê? Que há pelo menos uma classe no pacote 1 que está acoplada com pelo menos uma classe no pacote 2. É isso que significa esse relacionamento de dependência entre pacotes. Ok? Uma observação importante aqui é o seguinte, tá? Observe que o fato do pacote 0 não depender do pacote 1 é algo importante de vocês observarem. Tá? Principalmente quando a gente fala em um atributo de qualidade chamado reusabilidade. Por quê? Porque veja bem, se eu quiser pegar o pacote 1 e reusar ele em outro projeto, suponha que o pacote 1 esteja sendo utilizado no projeto A, e agora eu quero utilizar ele no projeto B. Tá? Será que é simples e fácil eu pegar o package 1, tá, que é esse aqui, e levar apenas ele para o outro projeto? O que vocês acham? Não é tão simples, né? Porque essa dependência aqui me induz a pensar o seguinte, que alguma coisa dentro do pacote 1 depende de alguma coisa do pacote 0. Tá? Então, eu pegar o pacote 1 simplesmente do jeito que está e levar ele daqui, né, sem levar o pacote 0 junto, tá, provavelmente ele não vai funcionar. Tá? Possivelmente vai ter alguma coisa aqui que depende de chamada de métodos desse lado. Tá? Então, assim, reusar o pacote 1 do jeito que ele está aqui, tá, é um pouco mais difícil, porque pelo jeito eu vou ter que levar o pacote 0 junto. Tá? Quando eu olho para o pacote 0, tá, supondo que o sistema termine aqui, né, que não tenha mais nada, veja que o pacote 0 ele não depende de ninguém. Tá? Dependem dele, né? O package 1 depende dele, mas o pacote 0 ele não depende de ninguém. Então, a reusabilidade do pacote 0, tá, ela é realmente melhor, ele é mais fácil de ser reusado do que o pacote 1. Já que ele não depende de ninguém, eu posso simplesmente pegar ele do jeito que está, entendeu? E levar ele de forma mais fácil para outro projeto. Ok? Continuando. Eu tinha aqui alguns exemplos
né, de diagramas de pacote, né, no OML. E a gente vai fazer apenas uma reflexão, olhar, são 2 exemplos, para saber em que esses diagramas me ajudam e como que eu devo ler esses diagramas também. Tá? Então veja, esses diagramas eu peguei na internet. Tá? Então assim, eu também não conheço esses sistemas, mas vamos ver o que é que dá para extrair de informações quando a gente vê, né, esses diagramas aqui. Muito bem, então veja, aqui a gente pode ver que esse sistema ele tem um número considerável aqui de pacotes, tá? Não é um número, quer dizer, não é 2 pacotes ou 3, né? Então me sugere um sistema de um porte, né, médio, tá? Obviamente que isso depende do número de classes, né, que existem dentro desses pacotes, mas sugere um sistema aí de porte razoavelmente médio aqui para mim, tá? Perceba que tem pacotes e subpacotes, tá? Então, o projetista que teve essa preocupação, né, na organização, tem um pacote chamado modelo, tá? Então isso sugere também que ele deve ter seguido, né, o Model View Controller, embora eu não esteja vendo aqui, né, o pacote View, mas Java Server Faces tem a ver com interfaces gráficas, né? Então eu estou supondo, tem controle aqui sim, tá? Que esse aqui é o pacote View, esse é o controller e esse aqui é o modelo, tá? Então veja, ele tem de alguma forma aqui, né, aquele padrão que é o Model View Controller. Muito bem, percebe que ele também tem um pacote aqui chamado apresentação, tá? Então provavelmente o view dele, que são as interfaces gráficas e tal, se concentram não apenas, né, em Java Server Faces, mas aqui em apresentação, junto com Java Server Faces, né, nessa parte aqui. Muito bem, coisas que dá para a gente também analisar aqui, quando a gente olha, fora a identificação de padrões, tá, que nós vamos também aprender isso aí durante a disciplina, tá? É a gente, por exemplo, fazer uma análise de quais são os pacotes mais utilizados por outros, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para o pacote útil, tá, perceba que ele é usado pelo pacote apresentação, pelo controle e pelo pacote modelo. E observe que o pacote modelo tem aqui dentro vários subpacotes, tá? Então, e a seta, né, a linha de dependência, não está saindo de um subpacote, está saindo do pacote modelo, tá? Isso sugere, tá, que essa dependência é uma dependência forte, grande, em que provavelmente todos os subpacotes aqui acabam dependendo do pacote útil, né? O que pelo nome faz bastante sentido, né? Então, quando eu tenho geralmente utilitários e coisas assim, provavelmente muitas classes, né, do meu sistema acabam utilizando ele. Então, assim, o pacote útil ele é usado por bastante gente aqui, tá? Isso também me leva a pensar no seguinte: manutenções que são feitas aqui devem ser feitas com muita cautela, né? Porque talvez uma classe, um método que está implementado aqui dentro, ele é usado por várias outras. Então, se qualquer modificação, qualquer erro, né, que você inserir, né, que uma atividade de manutenção for mal feita ou inserida aqui dentro, qualquer bug aqui, isso pode repercutir em várias outras partes do sistema. Então é um pacote para se ficar de olho, é um pacote para ser bem projetado, é um pacote para se ter uma política de manutenção bem definida, né? É um pacote em que a visibilidade, né, dos atributos e métodos deve ser muito bem controlado e tal. Ok? Muito bem. Por outro lado, o útil não depende de ninguém. Esse pacote aqui também não depende de ninguém. Tá? Que mais? O pacote modelo, então ele tem a dependência com o útil e com Hibernate. Hibernate, né, não sei se vocês conhecem, mas é um framework de persistência. Tá? Então eu consigo ver também por esse diagrama, né, algumas dependências que o meu sistema tem com bibliotecas externas, né, que não é a implementação dele mesmo, né? Como por exemplo Hibernate, Java Server Faces, né, CSWF provavelmente também. Muito bem.
Outro exemplo é esse aqui. Nesse sistema, então a gente consegue ver aqui que também aparece aqui o nome controller, tá? Ligado aqui com pages, né? Aqui realmente ele não tem, né, o pacote model, tá? Mas suponho que essas pages aqui sejam justamente junto com o bin, né, a interface, as partes de interface gráficas dele. Então provavelmente isso aqui é o view, né? O modelo provavelmente é esse aqui, mas ele não chamou de model, tá? Cuidado com isso também, porque muitas vezes o sistema ele está organizado em Model View Controller, tá? Ele está organizado de uma forma legal, mas apenas ele não está seguindo os nomes, né? Então, os nomes que os programadores e desenvolvedores colocam, é importante seguir nomes e nomenclaturas que sejam conhecidas, né? Mas muitas vezes você pode se deparar com um sistema, quando você está analisando ele, se deparar com sistemas em que a pessoa não está usando aqueles nomes que você espera, mas o sistema está seguindo padrões muito bem definidos e adequados, por exemplo, tá? Muito bem. Aqui o que a gente vê? A gente vê também pacotes e subpacotes. A gente vê que controller depende aqui de command. Command depende de bastante gente, tá? Então, command, como esse pacote command depende de vários outros, né, a gente também pode inferir o seguinte, que ele é um pacote bastante suscetível a problemas, né? Por quê? Se ele depende de muita gente aqui, né, existe muita chance, né, muita chance de gerar efeito colateral nele. Então, qualquer alteração que eu faça em classes aqui dentro pode gerar efeito colateral lá, porque ele usa, né, métodos aqui. Claro, métodos também, assim, alterações nesse pacote, mesma coisa, né? Se eu alterar alguma coisa, pode gerar efeito colateral lá, porque ele usa métodos, né, ele chama métodos aqui. Mesma coisa para application, para connection e para bin, tá? E para, inclusive, esse pacotão aqui, tá? Então, assim, observem que o pacote command, é difícil julgar um sistema que a gente não conhece, mas ele tem um acoplamento muito grande, né, com vários outros pacotes aqui do sistema, e isso não sugere um projeto adequado, tá? Por quê? Porque as chances de gerar efeito colateral nele são enormes, né? E pior ainda, né, se alguma coisa, se gera um efeito colateral aqui, né, um bug aparece aqui, por exemplo, fica difícil saber até de onde veio, né, porque ele depende de tanta gente. Então, quer dizer, o erro pode ser oriundo, né, de todos esses pacotes dos quais ele depende. Muito bem. Uma observação importante aqui também, com relação ao mais a parte gráfica, né, representação gráfica, tá, é que, por exemplo, quando uma linha chega na borda de um pacote e dentro dele tem subpacotes, tá, então isso significa que esse pacote, no caso aqui o command, por exemplo, ele depende de todos os pacotes que estão aqui dentro, tá? Então é isso que significa, ok? Se ele dependesse de apenas um pacote aqui, de apenas um subpacote, então o relacionamento aqui de dependência deveria chegar até esse subpacote, ok? Muito bem. Mesma coisa com esse relacionamento aqui de dependência, veja. Aqui significa que todas as classes, todos os pacotes que estão aqui dentro dependem de thread, tá? Se fosse apenas um, então a linha deveria sair apenas desse único que depende de thread. Ok. Em uma videoaula anterior eu comentei sobre visibilidade e eu agora vou também retomar um pouquinho esse assunto, tá? E explicar um pouco mais de detalhes o que significa a visibilidade aqui de pacote, tá? A visibilidade de pacote, tá, é aquela seguinte, né, ela é representada, quando a gente representa métodos, né, a gente sabe que o privado é o hífen, o público, né, o mais, né, o protected é o hashtag,
né? E visibilidade de pacote na OML é o til, né? É o sinal aqui, o acento til. Okay? O que a visibilidade de pacote ela significa? Ela significa que aquele elemento, tá? Ele é público dentro do pacote que ele está. Tá? Então é isso que significa visibilidade aqui de pacote. Okay? Eu vou explicar com mais detalhes nos próximos slides aqui. Tá? Então veja, com relação aqui, então a visibilidade de pacotes é ótimo para gerenciar e controlar o acesso a classes entre pacotes, né? Permita que você decida se classes de um pacote podem ser vistas por outro. Tá? E interessante é que se você atribuir visibilidade de pacote a uma classe, ela não poderá nem ao mesmo ser importada por outro pacote, porque ela não é visível, né, a partir de um outro pacote. Tá? Eu tenho aqui um exemplo, tá? Inclusive eu tenho também o código-fonte dele em Java aqui na sequência. Tá? Então eu vou explicar para vocês aqui um determinado uso de visibilidade aqui de pacote. Tá? Muito bem, tenho aqui 3 pacotes, View, Controller e Model. Tá? View, que é a visão, geralmente são classes relacionadas com a interface. O Controller é um elemento intermediário que existe justamente para que as classes de interface não dependam das classes do modelo. Tá? Por que não depender? Justamente porque interfaces podem mudar com muita frequência, modelo pode mudar com frequência, e quando essas coisas mudam, eu não quero gerar muita dependência e impacto uma na outra. Tá? Então, quando eu crio uma camada intermediária, eu deixo minha visão, eu quero deixar minhas classes de visão de interface independentes, né, das classes que existem lá no meu modelo. Okay? Em Model, tá? Quais são as classes que devem ser colocadas em Model? Model geralmente são as classes mais convencionais de quando a gente realmente desenvolve o sistema, são as classes de domínio. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala classe cliente, classe hotel, classe reserva, classe produto, isso é o Model. Tá? Todas as outras classes de interface e tal não fazem parte do Model. Muito bem, mas qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, veja. Eu quero fazer minha view, né, acessar meu controller, certo? E aqui no meu model eu tenho então uma classe cliente e eu quero justamente o que? Eu quero proteger a minha classe cliente. Eu não quero que a minha classe cliente possa ser importada ou usada diretamente dentro de outro pacote do sistema. Tá? Eu quero justamente ter esse controle, né, da visibilidade dela. Então, nesse caso aqui, eu faço com que minha classe cliente tenha visibilidade de pacote. Eu já vou mostrar isso como é que faz lá em Java também. Tá? Tendo ela visibilidade de pacote, tá, o meu controller não conseguiria importar, né, essa classe para instanciar ela aqui dentro. Tá? O meu controller não conseguiria fazer isso. Tá, mas classe cliente ela tem um método, calcular dívida aqui, e eu quero usar esse calcular dívida. Então, o objetivo aqui do meu controle, por exemplo, é calcular a dívida do cliente. Então, ele tem que pegar essa dívida e mostrar na view. Tá? Muito bem, como é que eu faço então? Bom, alguma coisa tem que ser pública. Mas aí é que está o grande ponto interessante da questão. Eu vou deixar público apenas aquilo que eu quero. A minha classe cliente ela poderia ser enorme, com um conjunto grande de métodos. Mas eu quero deixar público, por exemplo, apenas 2 ou 3 métodos. Tá? Então vamos lá. Então como é que eu faria isso? Primeiro, eu crio uma interface para a minha classe cliente. Tá? E nessa interface eu coloco apenas aquele método que eu quero deixar disponível para que outros pacotes possam usar. Então no caso aqui, eu pego o calcular dívida, coloco meu calcular dívida aqui na minha interface chamada iCliente. E faço a minha classe cliente implementar essa interface. Ok, mas aí tem ainda um problema. Beleza, aí isso fica público, né? E aí minha classe controller poderia acessar a interface, né, e usar esse método. Mas isso ainda tem um problema. Para que controller ou qualquer outra classe externa, né, possa
criar uma instância, né, de uma classe, de uma classe que está em outro pacote, ela precisa declarar, né, uma variável do tipo daquela classe, né, e aí dar new. Né? Então, a hora que você dá new, em Java você tem que colocar new e o nome da classe. Para você colocar new e o nome da classe, você teria que ter acesso a essa classe, teria que ser visível, senão você não consegue dar new. Tá? Então aqui tem o uso, né? Já estou avançando também em algumas coisas aqui de padrões, mas tem o uso aqui também de um factory. Tá? Depois a gente vai ver com detalhes o padrão factory, mas o padrão factory justamente ele tem o seguinte objetivo: ele deixa você criar um objeto de uma classe, tá? Sem que você tenha acesso diretamente àquela classe. Tá? Então é como se fosse um elemento intermediário, tá? Que isola, na verdade, você de saber, por exemplo, até mesmo qual é o nome da classe, da real classe existente. Tá? Então, quando eu tenho um factory e uma interface para uma classe, eu consigo fazer com que uma outra classe de outro pacote, tá, consiga criar uma instância da classe desejada, no caso aqui cliente, e eu consigo chamar aquele método que está na interface, isso sem que controller tenha que declarar, tenha que no código-fonte dele, em algum momento, ter acesso ao nome da classe real. Então você está isolando completamente aqui a classe cliente. Isso é bom porque modificações que eu faço na classe cliente, eu faço com muito mais consciência. Né? E ela fica isolada, fica protegida, né, das demais. Bom, como é que eu implemento isso? Tá? Então aqui é o pacote view, tá? Estou mostrando aqui o pacote view. Então, suponha que ele seja um main, e a única coisa que o pacote view faz, é ele, por meio do controller, chamar o get dívida do cliente, tá? E mostrar a dívida do cliente. Então, só voltando aqui, percebam que por meio do view, simplesmente ele depende apenas da classe controller, tá? E essa dependência, ela se dá chamando esse método aqui, get dívida, né, do cliente. Ok? Então, tranquilo aqui. Agora, vamos olhar aqui, no controller, tá? O que acontece? O controller é justamente a classe intermediária que eu não quero que ela tenha acesso direto à classe cliente lá do meu modelo. Eu não quero que ela saiba nem que exista a classe cliente. Tá? Então, como é que eu consigo fazer o controller se utilizar de serviços que sejam disponíveis lá na classe cliente, tá? Que são os métodos lá, sem que haja essa dependência? Tá? Então, veja, eu usando o meu factory, tá? O meu factory, eu mando criar objetos cliente. Esse meu factory, ele lá dá new em cliente. Tá? Mas aqui ele cria objetos cliente e ele retorna um objeto cliente. Só que ao retornar um objeto cliente, o que ele faz? Eu pego aqui e eu armazeno ele numa variável do tipo da interface, tá? E não do tipo cliente. Essa é a maior jogada aqui. Tá? Então, fazendo isso, todo esse meu código aqui, que poderia ser inclusive monstruoso, tá? Ele não conhece a classe que está lá dentro de model. Eu dei para ele, quando você quiser criar objeto, você cria por meio desse factory, tá? Ele vai te retornar um objeto do tipo da interface daquele objeto. Tá? E aí, por meio da interface, olha aqui, a interface aqui, meu objeto é C. Por meio do meu objeto C, eu chamo o único método, ou pelo menos os métodos, que eu coloquei na interface, que eu quero deixar disponível para serem chamados, né, externamente. Ok? Então esse é o ponto mais importante de tudo aqui. Ok? Observação importante. Lembrem-se que uma interface, tá, também é supertipo. Tá? É por isso que eu posso pegar um objeto cliente que é retornado, né, por esse factory e consigo atribuir esse objeto que é da classe cliente a um tipo maior, que é iClient, que é um supertipo de cliente. Tá? Então, por causa disso, tá, eu consigo pegar, né, esse objeto aqui e atribuir a esse C, que é do tipo iClient. Tá? Se a minha interface cliente ela não fosse supertipo de cliente, eu não conseguiria fazer isso aqui.
Okay? Muito bem, dentro aqui do model, como é que fica? A minha classe cliente, tá? Ela fica com visibilidade pacote. Em Java, tá? Como que é isso? Muito simples. Basta não colocar public aqui, ó. Perceba que a classe factory é pública, a classe model, a interface e cliente é pública, mas a classe cliente ela não tem aqui o modificador de visibilidade. Se a classe não tem, ela é visível apenas dentro do pacote. Ok? Então é assim que eu consigo, né, garantir, né, que o meu controller ele não veja, né, a classe cliente. Ok? Mostrando um pouquinho para vocês agora aqui no Asta, né? Veja, então eu estou falando aqui de pacotes, como eu já, né, comentei com vocês. Então tem aqui dois pacotes, aqui, ó, view e controller, né? Classes, né, podem ser colocadas aqui dentro, certo? Vocês já devem ter aprendido lá em ES1 ou Easy, né? Então veja, relacionamentos entre os pacotes, como eu estava dizendo, né? Se você tentar colocar uma associação, né, entre pacotes, tá? Não deixa, tá? Associação não é permitido entre pacotes. Não faria sentido, na verdade, né? Porque o pacote em si não tem atributos, né? Quem tem atributos são as classes, tá? Então ele deixa a dependência, tá, entre pacotes, tá? E ele deixa também herança, tá? Mas esse relacionamento de herança entre pacotes, eu entendo ele como uma coisa mais conceitual, né? De você dizer que um pacote ele é um pacote pai, e você tem um pacote filho, mas é muito raro a gente ver a utilização desse tipo, tá? Eu também assim desaconselho, né, a utilizar esse tipo de relacionamento, porque a gente nunca sabe direito o que é que isso significa, ok? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: com relação à visibilidade aqui de pacote, olha, quando eu pego uma operação e venho aqui em visibility, veja que eu tenho aqui, ó, visibilidade package, ok? Quando eu escolho a visibilidade package, tá? Veja que aqui, ó, ele muda, né, o símbolo que representa a visibilidade aqui para aquele til, né, mostrando que esse método agora ele só é visível dentro desse pacote controller. Você também pode fazer para a classe, tá? Fazer com que a classe toda ela tenha visibilidade de pacote, tá? Então você vem aqui visibility package. Só que no caso da classe não há nada em termos de elementos gráficos que mude, tá? Então é uma coisa que muda apenas internamente, fica gravado isso no modelo aqui do Asta, né? Então lá no XML que representa esse diagrama tem a informação de que essa classe ela tem visibilidade de pacote, mas graficamente aqui nada muda, ok? Muito bem, vamos agora dar uma olhadinha aqui no Java, tá? Então eu tenho aqui o ambiente aqui Eclipse, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui no ambiente Eclipse justamente como funciona mais na prática, né, essa visibilidade de pacotes, ok? Muito bem, perceba que aqui eu tenho dois pacotes, pacote 1, certo? Pacote 2. Dentro do pacote 1 tem essa classe A, está vazia. Dentro do pacote 2 eu tenho minha classe B, tá? Que essa classe B aqui tem esse método MCB que eu acabei de criar, tá? Muito bem, como é que funciona então a visibilidade de pacote aqui no Java? Veja, a classe A ela está aqui declarada como pública. Então dentro do pacote 1, né, por enquanto eu só tenho uma classe, mas poderia ter várias ali. No pacote 2 também tem só uma classe, poderia ter várias. Vamos supor o seguinte, certo? Veja que aqui na classe B, né, eu tenho aqui um método, tá, MCB, e dentro desse método, ó, ele precisa instanciar a classe A, que ela está, né, no pacote
1. Tá? Então aqui eu estou mostrando justamente um exemplo em que eu tenho 2 pacotes, tá? E em um dos pacotes precisa usar uma classe de outro pacote, certo? Então é sempre esse o cenário, né? Você tem pacotes, né? Classes ali dentro, e aí classes em um pacote que precisam usar classes em outro pacote. Primeira coisa, né, quando a gente está falando em pacotes, né, é que assim, para que você consiga dentro do pacote usar coisas do outro, você deve sempre fazer um import, né? Então você fazendo um import daquele pacote, você tem acesso a tudo que é público dentro do pacote que foi importado, tá? Então veja, aqui na classe B, veja que aqui eu tenho um import aqui, que ele está importando a classe A, e aí aqui eu declaro um objeto aqui azinho do tipo da classe A e consigo dar new na classe A. Veja que não tem nenhum erro aqui, né? É só um warning aqui, mas está falando só que essa variável não quer usada. Agora veja, se eu vier aqui no pacote 1, abrir a minha classe A, tirar esse public daqui, essa classe ela vai eu vou mudar, né, a visibilidade dela, tirando esse public, fazendo com que ela seja visível apenas dentro do pacote 1. Estou apagando aqui, apaguei, e vou salvar. Na hora que eu vou salvar, ele compila, e veja que agora apareceram aqui alguns erros, né, pelo fato de eu ter transformado a classe A com visibilidade naquele pacote. Tá? Veja, ele está falando aqui, justamente que o problema é lá na classe B. Aqui, vamos lá. Então ele está falando aqui, que classe A não pode ser resolvida como um tipo, né? Quer dizer, a classe A ele não reconhece classe A como um tipo para dar new. Tá? Então, no fundo, o que isso significa? Que ele não está vendo. Tá? Que apesar dele estar fazendo aqui um import aqui, até aqui, inclusive, fala que não é visível. O tipo pacote 1 classe A não é visível. Tá? Então, eu não consigo. Então, é dessa forma que aqui em Java, né, você consegue trabalhar com essa coisa bastante poderosa, né, que é a visibilidade aqui de pacote. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para os slides. Bom, é isso, pessoal, em relação a essa aula. Tá? Deixei aqui, tem duas bibliografias para consulta. E é isso por hoje.